Muito bem, gente. Hoje o PB Conectada Podcast recebe um ex-vereador mais votado da sua cidade por 2 vezes consecutivas e agora prefeito eleito. O único, eu estou falando do único prefeito eleito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, em toda a Paraíba. Em 223 municípios, o PT, por muito tempo, foi comandante e vai continuar sendo de um município importante na região do Curimataú e Seridó do estado. Eu estou falando de Ranieri Ferreira, eleito prefeito da cidade de Picuí, que até então tem prefeito por 2 vezes da cidade, Olivânio Remígio, também considerado o único prefeito do Partido dos Trabalhadores em todo o estado. Chama a atenção do ponto de vista partidário, ideológico também, mas claro que a gente vai esmiuçar um pouco mais esse tema durante esse nosso bate-papo aqui no PB Conectada. Seja muito bem-vindo, Ranieri, e dizer da satisfação de recebê-lo aqui no PB Conectada para mais uma edição e uma nova roupagem do nosso podcast. Eu que agradeço, Moribe, agradeço o convite por participar aqui do PB Conectado, é uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite do amigo Iago, que me convidou lá em Picuí, e estar com você aqui nessa entrevista, nesse podcast, é sempre uma satisfação. E falando do nosso Picuí, que inclusive você tem familiares, raízes familiares, tem um pertencimento, e que a gente certamente vai ter uma possibilidade de uma conversa muito aberta sobre a cidade. A propósito de uma conversa muito aberta, para quem não conhece a dinâmica da região, é difícil imaginar um vereador eleito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, por 2 vezes consecutivas, você foi eleito a primeira vez em 2016, como o mais votado, quebrando aí uma lógica, uma mística da própria região também. Como foi possível tudo isso? Claro que tem um braço muito forte aí também do próprio prefeito Olivânio Remígio, mas como é que foi essa sua estratégia para chegar a 2 mandatos como o vereador mais votado da cidade? Mas, em resumo, a estratégia é trabalho, é pertencimento com a cidade, com os dois ambientes, no campo e na cidade. Inclusive, meu primeiro slogan na condição de vereador foi por dignidade no campo e na cidade. Então, eu sempre tive esse trabalho nos dois ambientes, dois cenários. A fidelidade também, a lealdade a um projeto político, isso é muito importante. Para mim, isso é uma receita importante também. Mas também não abandonar a história que a gente tem, as bandeiras de luta que a gente tem também, saber dialogar também com a sociedade, com as suas nuances também, né, de sociedade, isso é muito importante. Então, antes disso, eu conheci o Olivânio, ele já era militante do Partido dos Trabalhadores, e a gente se envolveu numa organização não governamental, que é o CEOP, que até hoje é uma entidade muito forte em Picuí, continua forte, e essa entidade ela pertence a um conjunto de outras entidades chamada Articulação do Semiárido Paraibano. Sim, Nós verdade. passamos a assumir já no início dos anos 2000 um grande programa de acesso à água, que foi o programa Milhão de Cisternas, em Picuí e nas cidades da região do Curimataú e Seridó. É por isso que não é à toa que você ficou conhecido como o vereador das cisternas. Pois bem, justamente. Então isso foi uma honra para mim, porque a gente fez um projeto muito bem feito, com muito cuidado, com os elementos do programa todos cumpridos de maneira muito bem feita também. Então nós tivemos essa oportunidade de desenvolver um projeto com muita honestidade, de forma muito correta e de chegar realmente transformando a vida das pessoas nessa época. Em 2004, a gente estava no auge do programa, o Olivânio foi eleito vereador. E eu passei a assumir esse programa juntamente com outra equipe do CEOP, passei a tocar esse programa. Então eu fui me projetando também. E outras atividades, na participação de conselhos municipais, de intervenções políticas também, de passar a me colocar a respeito da política do município também, eu fui me envolvendo com isso. Em 2004, Olivânio eleito, 2008, Olivânio reeleito vereador, eu continuei ao seu lado também, compondo a equipe do seu mandato, inclusive. Participei Secretário de da outros. Agricultura, muito tempo. Exatamente. Eu tenho origem rural, eu sempre morei na área rural. Eu nasci e me criei na área rural, no sítio de Picuí. Tenho sempre um pertencimento muito grande. Ele foi reeleito em 2012 para vereador, e em 2016 ele candidato a prefeito. Perfeito. E aí me convidou, ele e o grupo político que estava ao seu lado naquele momento. Também a gente manteve sempre um grupo político muito coeso, com uma articulação política forte também no município. Fomos construindo isso. Ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu topei, não fazia parte até perto desse tempo do meu projeto de vida, de ir para a política eletiva. Mas eu havia construído sem nem perceber, digamos assim, que tinha feito nome no município.
Jogou-se aí uma pesquisa de opinião pública, meu nome estava forte, estava dentro, estava no páreo, eu topei, e aí enfrentei uma campanha muito forte, numa caminhada forte, de ir em todos os lugares da cidade, de todos os lugares do campo, porque é um município muito grande, eu conhecia cada pedra, cada estrada, cada família do município já, então eu fui buscar votos e fui apresentar um projeto político de fortalecimento da agricultura familiar do município também, mas também de chegar nos bairros da cidade, com ações de infraestrutura, bairro de lutar por isso. E aí tive a honra de ser o vereador mais votado da história do município, com 854 votos, em 2016. Fui eleito vereador, Olivânia eleito prefeito, fui compor a base do governo na Câmara, sendo o líder do prefeito, inclusive, mas logo fui convidado no início de 2018 para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura por causa do meu viés voltado para a área rural. Já tenho formação acadêmica nessa área, sou formado em agroecologia, já tenho um trabalho, tenho alguns projetos apresentados já, inclusive na condição de vereador, na época eu consegui desenvolver um projeto em parceria com o IFPB, Campus Picuí, que foi premiado pela ONU em 2018 ainda, né? Então, levei essa minha vontade de fazer mais pela agricultura, assumi a secretaria até o limite do prazo eleitoral em 2020, até março. Fiquei lá. Quando retornei para ser candidato a vereador novamente, coloquei meu nome. E aí subi para 874 votos. Tive uma quantidade de votos maior do que a anterior. Sinal de que o trabalho surtiu efeito, né? Porque você sabe muito bem que a disputa de vereador numa cidade, seja qual for a cidade, é muito severa, é muito forte, a disputa é intensa demais. Também mantive sempre uma relação muito prestigiosa com meus pares, mesmo na Secretaria da Agricultura, sabendo que disputaria voto em seguida, mas eu sou um cidadão na política que eu acredito no trabalho e na política, tem que prestigiar os políticos, tem que prestigiar o vereador, o agente público. A gente trabalha com dinheiro público, tem que cumprir a lei, mas precisa prestigiar o político perante a sociedade. Eu fiz isso também, procurei fazer isso e com isso eu congreguei. Ajudei a Olivânia a congregar esse grupo político para a gente ir transformando também a cidade com muitas obras voltadas para as comunidades mais pobres, as comunidades que historicamente nunca receberam uma infraestrutura digna. Então, eu participei de todo esse processo de sucesso do governo de Olivânia. Reeleito em 2020, eu reeleito também vereador e logo voltei à Secretaria de Agricultura novamente. Passei por um bom tempo lá na Secretaria. Isso também possibilitou que suplentes com potencial de desenvolver um mandato parlamentar bom tivessem oportunidades no primeiro mandato, também no segundo. Isso ocorreu também. Eu sempre tive esse trabalho muito intenso. Eu nunca precisei de carro para ir até as comunidades, nunca precisei de carro para ir até a Serra dos Brandões, que é um distrito que está a 40 quilômetros da sede do município. Percorri o município de moto, estive sempre presente nas questões, nas dificuldades, nos acessos, na mobilidade, no acesso à água, que a gente enfrentou uma crise hídrica em Picuí muito grande, e eu me envolvi diretamente nessa política municipal. E aí foi quando o meu nome surgiu nesse espaço todo, nesse trabalho, para ser o indicado para a sucessão de Olivânia. Foi uma indicação pessoal do prefeito Olivânia Remigi? Quando aconteceu esse momento do convite exatamente para que você viesse a ser o nome, entre tantas outras opções que poderiam haver no grupo, mais o nome para a sucessão do prefeito Olivânia? Sem imposição nenhuma, jamais imposição. Agora, isso foi sendo construído, esse nome, pela relação de lealdade, pela relação que eu tive sempre com o grupo, de ajudar a fortalecer o grupo de apoio, o grupo político que está sempre ao nosso lado, pelo trabalho, mas claro que pela relação pessoal que eu sempre tive com o Olivânia, desde o início de tudo, e antes dele ser candidato a vereador lá em 2004, em 2002 a gente já estava fazendo um trabalho juntos, não é de agora. Seria óbvio na cidade que eu seria um forte candidato a sucessor. Se eu quisesse, eu estava na política, vereador por 2 mandatos, sempre fiz o que era necessário ser feito para o governo dar certo, muito, e para que o grupo também desse certo. Então seria natural. E isso foi sendo construído muito cuidadosamente, dialogado com o grupo. Tinha outros nomes também, mas a gente nunca foi motivo de conflito. Eu sempre estive à disposição para o que fosse preciso. Se meu nome não estivesse posto numa pesquisa de opinião anterior, não teria nenhum problema. Eu seria candidato a vereador, eu não seria candidato a vereador, eu sempre deixei claro para ele e para o Houve disputa interna? Não? Não houve disputa interna.
Não houve disputa interna. Se colocou na mesa com consenso, com diálogo, consenso. e eu teria inclusive eu teria números mais favoráveis no campo, naturalmente no campo, porque minha presença era maior, e eu era o segundo colocado na cidade. Urbana. E quem era o primeiro colocado na cidade era o meu atual vice-eleito, Patrício Dantas. Então, era uma chapa competitiva, boa, que congregava o grupo todo, e assim foi feito. Né? Patrício candidato a vice-prefeito, eu candidato a prefeito. Qual a leitura que você faz dos números exatamente, comparando 2024, a sua eleição, com a reeleição do prefeito Olivânio em 2020? Há quase que um dobro aí da margem em relação à adversária Dilma Germano, né, que também disputou a eleição de 2020. Que estratégia diferente foi montada em relação àquela campanha passada? Porque, diga-se de passagem, o próprio prefeito ali com a caneta na mão, normalmente pela exposição midiática que tem, ele tende a ter uma reeleição mais tranquila. Não foi o caso, aquela eleição pareceu mais acirrada, muito mais disputada. E essa agora é relativamente mais fácil para o grupo de Olivânio. Qual é a sua leitura e que estratégia foi essa, Ranieri? O primeiro mandato de Olivânio foi um mandato muito difícil no que diz respeito à disponibilidade financeira. Foi um mandato em que ele venceu o grupo que já vinha no poder há algum tempo, né? Ele era vereador e venceu, e houve um tempo de crise no país. Foi um tempo que ocorreu o impeachment da presidenta Dilma, governou-se com Michel Temer, o país em desequilíbrio financeiro, então nós tivemos dificuldade de investimentos do município, tivemos dificuldade de executar um orçamento previsto, não conseguimos. Então, houve uma série de dificuldades, e o grupo político também, que havia sido derrotado na eleição, ele permaneceu presente, com mandatos, inclusive. Então, a cidade continuou muito disputada naquela época. Mas nós tivemos dificuldade no primeiro mandato de 2017 a 2019, principalmente. Nós passamos por muitas dificuldades financeiras, como quase todos os prefeitos da região passaram. E sem contar que era uma cidade muito disputada, né? Então, Olivânio não conseguiu criar uma robustez para ter uma reeleição mais folgada, por causa dessas dificuldades que nós enfrentamos, e o eleitorado, nós não conseguimos chegar com aquilo que estava no nosso plano de governo. Conseguimos chegar. Mas Olivânio era um nome muito forte. Permaneceu, conseguiu com muita habilidade, com muita honestidade, manter o grupo político ao seu lado. Né? Então, mesmo que a eleição tenha sido relativamente em relação à primeira, que foi mais de 1.000 votos de maioria em 2016, para aproximadamente 400, quase 500 votos, teve essa circunstância. A minha avaliação foi que as circunstâncias que foram impostas para o governo diminuíram a margem para a reeleição. No segundo mandato, Olivânio conseguiu trabalhar, conseguiu se estruturar politicamente, inclusive com apoios importantes, com disponibilidade financeira, com as obras, emendas também as parlamentares. Emendas parlamentares chegaram, a gente conseguiu executar muito bem. Então, aí vinha outro desafio, que uma coisa é você ir para a reeleição, outra coisa é você apresentar uma sucessão, porque muita gente vai dizer, rapaz, se fosse fulano, se fosse cicrano, mas eu já votei com você tantas vezes, agora eu vou experimentar novos rumos. Tem esse risco muito grande, a gente tinha consciência desse risco, mas a gente foi com números, foi de forma muito com o pé no chão, e dialogando com o grupo sempre, e conseguimos ampliar a margem, mesmo com esse desafio de ser sucessão. Então, a minha avaliação é de que eu fui realmente o candidato de Olivânio, eu fui o candidato que o povo confiou, principalmente na palavra e no que Olivânio depositou, no que Olivânio garantiu ao povo, que seria um sucessor, que vem com ele, com essa história de lealdade, e que daria continuidade a esse trabalho voltado principalmente para as pessoas que mais precisam no município. Daria conta de continuar um governo à altura do que a cidade de Picuí exige. Então, a minha avaliação é de que esse espólio de Olivânio, e que agora eu tenho essa honra de ter feito essa história e tenho o desafio de dar continuidade. Ranieri, você tem uma identidade muito forte com a área rural, como você disse anteriormente, que é originário dos sítios de Picuí, e politicamente falando, começou na articulação do semiárido, em projetos sociais, muito mais voltados para o homem e para a mulher do campo em si. Depois, na experiência política de mandato, 2 vezes eleito vereador, mais votado,
teve uma experiência no Executivo na Secretaria de Agricultura, mas será a sua primeira experiência na cadeira de prefeito da cidade. Quais são os grandes desafios que, digamos, agora, olhando para janeiro, o senhor já entende como as grandes pedras no caminho que precisam ser vencidas? Olha, pedra no caminho, a gente tirou muitas pedras, mas à medida que você vai tirando, outras vão se formando também. Porque quando você chega até aqui, a sociedade tem isso como parâmetro e quer mais, quer muito mais. Para mim, o maior desafio de um gestor público, e em Picuí não é diferente, é a gente garantir uma saúde básica, uma saúde primária e de qualidade. Porque a gente tem um processo que é um adoecimento da sociedade muito grande, é uma demanda que cresce a cada dia, a demanda por especialidades, inclusive, por exames específicos, a saúde de média e alta complexidade também é um desafio muito grande. A gente tem, o Olivande começou com 8 unidades, 8 estratégias de saúde da família, 8 equipes de saúde da família. Conseguiu ampliar para 10 equipes. E essas 10 equipes, elas trabalham em 16 unidades de saúde, sejam principais, sejam âncoras. Como é que está a questão da UPA, que tinha um certo travamento, pelo menos até 2020, onde eu pude acompanhar mais de perto, mas a oposição sempre usava como um discurso muito forte a UPA ali na entrada da cidade, na saída ali para a Nova Floresta, aquela UPA ali, um prédio, um investimento do governo federal muito alto, mas que não tinha o devido funcionamento. Já foi destravada essa questão, foi resolvida, e de que forma o senhor pretende fortalecer também o atendimento à saúde nesses patamares? Então, só fechando a questão, o desafio é a gente manter uma saúde funcionando com equipes completas, com médicos, com enfermeiro, com auxiliar, com consultório dentário, gabinete odontológico funcionando. Para mim, a minha prioridade é uma saúde de qualidade. O prédio da UPA, a gente é bom lembrar que o UPA era um programa de governo que logo se encerrou após a construção do prédio que nós pegamos em 2017, o prédio inacabado. O prefeito anterior não conseguiu concluir praticamente tudo o que era necessário no prédio. Mas já não mais existia o financiamento federal para o programa de UPA, de unidade de pronto atendimento. Chamada verba de custeio mesmo assim. Né? Não tinha, e o município não consegue custear uma unidade de pronto atendimento 24 horas, visto que já existe uma regulação com o hospital regional. O município já disponibilizava e continua disponibilizando um valor para o custeio de saúde de média e alta complexidade com o hospital regional que tem sede em Picuí. Então não existia mais. Mas a gente continuou mantendo, claro que a oposição utilizou-se disso para dizer que tinha fechado a UPA. Não se fechou a UPA. Não se existia mais o financiamento UPA quando nós assumimos o governo. Eu digo nós porque fazia parte do grupo, mesmo na condição de vereador, boa parte desse tempo secretário, então nós no governo. Não existia mais o programa. Mantivemos o prédio. A princípio funcionou como ponto de atendimento para a Covid, infelizmente naquela época foi estratégico, nessa época era um prédio mais isolado, mais amplo, com mais divisórias, então foi possível instalar o ponto de atendimento para a Covid no município, para testagem de Covid na época, e agora a gente tem uma destinação muito bem definida. A princípio será no início do meu governo, em 2025, se Deus quiser, nós vamos trazer a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimatau para o prédio. Vai abrigar de forma muito bem todas as especialidades que vão ser ampliadas, inclusive, as especialidades do consórcio. A gente vai ampliar os atendimentos específicos. Vai ser o consórcio é um instrumento estratégico para a saúde pública da região do Curimatau, que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Vai funcionar lá. E já garantimos também um centro de referência em tratamento de pessoas com autismo, que também vai dar para funcionar no mesmo prédio. Então, será um ambiente de muita funcionalidade de saúde para esses dois viés, que eu devo, inclusive, que eu vou criar a Coordenadoria Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência, que vai se juntar a esse centro de referência. Eu vou buscar conveniar mais atendimentos nesse centro de referência. Deixa eu trazer um tema aqui um tanto curioso, tá? Que eu pude acompanhar, toda a Paraíba acompanhou pelas redes sociais, dessa campanha última, da qual eu não pude participar diretamente em nenhum dos casos. Eu estava em outras frentes de trabalho. Por isso que só pelas redes sociais acompanhei, por exemplo, um adversário histórico, sobrinho da adversária de vocês, da deputada Gilma, e que foi para o palanque dizer: eu sou PT até morrer. Eu parecia mais um militante do quarto costado do presidente Lula, defender o seu nome, enfim. E até que ponto isso é fake, é mito, é verdade, enfim. Qual foi a articulação feita para que o vereador Ataíde,
que fez campanha para Jair Messias Bolsonaro, a contragosto, inclusive, do seu agrupamento político em 2022, contratou um trio elétrico simbólico lá da região, o trio Paradise, lá do Rio Grande do Norte, contratou para fazer comício para Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, defendendo agora o candidato do PT em Picuí. Como é que pode essa salada ideológica? Como é que foi feito isso aí, Ranieri? Conta pra gente. É importante lembrar que, no âmbito municipal, as coligações, as articulações, as alianças, elas devem ser respeitadas, muitas vezes diferente das orientações do plano Nacionais. nacional. E a gente sempre peitou isso, Olivânia sempre peitou isso em Picuí. É importante que um projeto político voltado para a transformação social, a gente respeite essas alianças locais. Tanto é que nós temos a aliança desde 2016 com a vereadora Joselma de Aguifá, que é do PL, que hoje, no âmbito nacional, é um dos partidos de oposição mais fortes ao governo Lula. Mas em Picuí é uma aliada, e uma aliada de primeira linha que tem contribuído muito com o município, no nosso bloco. Então, primeiro isso, no âmbito municipal, a estratégia tem que ser respeitada, as alianças têm que ser respeitadas, porque não se tem muito aquela militância partidária que se vê no âmbito nacional. Isso é muito importante e a gente conseguiu fazer isso com muita ética e sempre preservando na administração pública, nos investimentos, os princípios do Partido dos Trabalhadores. Isso sempre foi muito respeitado dentro do município. E aí a gente fez 6 vereadores, a primeira vez que se, inclusive, de 2016 para cá, que a gente faz maioria na Câmara. O primeiro governo de Olivante foi com 5-6 da oposição, o segundo governo da mesma forma. E agora nós tivemos 6-5. Passada a eleição, aí a esposa de Ataída, a vereadora eleita Sabrina, não é isso? Ela foi eleita e o casal manifestou o interesse de compor o nosso grupo. Eu acolho de maneira prestigiosa, assim como estão Isso pós-eleição? Pós-eleição. Foi Quer pós-eleição. dizer que antes aquela movimentação toda não existiu, não. Antes, só que ao longo dessa história, também a nossa relação com o vereador e com o presidente da Câmara Ataíde passou a ser muito mais diplomática. Antes era um embate muito maior. Nos anos anteriores, você acompanhava de perto, sabia. Foi ficando mais light, né? Meu próprio embate com ele era grande. Mas na condição de presidente da Câmara, ele manteve uma relação muito republicana, inclusive, com os dois blocos, entendeu? E a gente não teve problemas com nenhuma bancada, nem outra teve problema com o presidente da Câmara Municipal de segundo biênio, Ataíde Xavier. Então isso foi ocorrendo uma Não aproximação. chegou mais àquele ponto de Não prefeito comunista, tal. Não Foi virando socialista, progressista, até ficar só no âmbito chegou. da convivência municipalista, digamos assim. Né? Hoje eu diria que eu afirmo que isso é muito bem-vinda. Eu acolho qualquer um agente político, uma liderança política com ou sem mandato de Picuí. Eu vou estar acolhendo de maneira prestigiosa um tratamento que merece um aliado ou uma aliada. E uma dessas é a vereadora Sabrina, esposa de Ataíde Xavier. A leitura agora do ponto de vista estadual, o senhor acabou de nos dizer que não tem muito essa dicotomia, né, de esquerda versus direita numa cidade de menor porte, e o xadrez acaba sendo jogado de outra forma. Do ponto de vista estadual hoje, o governador João Azevedo, que já foi aliado dos adversários, já teve como principal aliado os adversários de vocês em Picuí, né, ele embora no campo de esquerda aí, vocês também na esquerda, mas esses adversários ferrenhos no município, e existe uma divisão do ponto de vista administrativo ali, dos cargos no hospital regional. Os cargos no hospital regional eram muito mais direcionados pelo deputado Buba Germano, adversário de Olivânia em Picuí. Como é que ficou essa questão de lá para cá, quando houve o rompimento de 2022 com o governo João Azevedo, e daqui para frente, no seu governo em si? O grupo de Olivânia Remígio, o grupo de Ranieri, continuará, digamos, loteando ali os cargos do governo do estado no hospital regional? É uma questão também de divisão política, de fato, para vocês? Ou de orientação política mesmo em si? Os cargos do hospital e dos demais órgãos estaduais que estão no município de Picuí são divididos de forma muito justa isso é justo, né, com os aliados do governador João Azevedo na região do Primataú. Isso a gente não tem nenhum Existe problema. um acordo nesse sentido. Existe um acordo tranquilo. Inclusive, é importante que a gente fortaleça cada vez mais essa aliança microrregional. Eu sempre digo que o Crimataú precisa se expressar no conjunto do estado de maneira mais forte, mais coesa, inclusive. Eu sempre observo assim que lembra-se no espectro político do estado, lembra-se do sertão, do alto sertão,
das demais regiões. E por último, o Curimataú. Curimataú é uma região estratégica economicamente, de agricultura familiar diversificada, de As produção divisas com outro estado, mineral, inclusive. agora inclusive com os parques de eólicos de energia renovável. Então, é uma micro-região estratégica economicamente, que se capacita, que gera mão de obra, que produz, e que a gente precisa reivindicar isso aí. Quem deve reivindicar é um grupo de prefeitos, de vereadores, de lideranças coesas, que se articulem mesmo nas diferenças. Eu prego isso, o Olivande sempre pregou isso, e a gente tem mantido cada vez mais uma relação nesse sentido, né? Então, os cargos no hospital, os cargos nas escolas, os cargos nos diversos órgãos precisam ser, devem ser divididos de forma justa entre os aliados do governador João Azevedo. Nosso deputado estadual é Chió Batista, é um deputado prestigioso que tem investimentos no município. Já tive uma conversa com ele, inclusive, já com garantia de emendas para a gente custear a saúde, construir obra também. Então, isso deve ser respeitosa, sem ganância e sem achar que um é mais do que o outro. Eu sou desse nível. Sem achar que um é mais que o outro. Deixa eu me apegar aqui a frase do senhor para trazer aquela relação existencial da política do criador versus criatura. Até onde vai esse limite agora? Passada a era Olivânio na prefeitura, Olivânio sendo o grande líder, seu padrinho e amigo pessoal, mais Ranieri ali na cadeira de prefeito de Picuí, uma das mais importantes cidades da região do Curimataú e Seridó paraibano. Até onde vai o limite? A linha é muito tênue, essa que divide a lealdade do amigo pessoal, do liderado político, daquele que precisa ter autonomia e mostrar à população: olha, eu não sou marionete, agora é comigo. Como é que está esse limite aí na sua cabeça, faltando menos de 40 dias aí para essa ascensão? Na verdade, menos de 30 dias para a posse. 30 dias, Esse tempo é curto. O tempo de campanha é um tempo comprido, né? Um tempo que demora a passar porque é um tempo de pressão. Mas esse tempo de chegada é um tempo muito curto, né? Que a gente precisa se preparar, é um dia a dia de muita reunião. A transição, que eu diria que nunca ocorreu uma transição de governo tão republicana quanto está acontecendo agora, de maneira muito tranquila, eu tendo acesso a todos os documentos necessários, a todas as estruturas do O governo. senhor vai manter o secretariado? Uma parte. Vou anunciar sexta-feira, às 19 horas, convido a toda a sociedade a assistir a live. Estaremos anunciando o secretariado, todo o primeiro escalão do governo, sexta-feira próxima, às 19 horas. Já os departamentos, diretorias, eu vou deixar talvez para janeiro, mas esse primeiro escalão será. Há pedidos, ainda interrompendo a sua primeira resposta, que queremos ouvir, mas há pedidos já diretos do prefeito Olivânio para que nomes sejam mantidos? Há acordos, há acertos de que não que a gente está tirando ou excluindo um ou outro. Alguns secretários ou secretárias assumirão espaços estratégicos de fortalecimento da gestão, até com a experiência que cada um e cada uma tem. E outros nomes novos serão inclusos para a gente também fazer aí uns 100 dias de governo, para ver se dá certo. Se der certo, a gente continua. Se a gente avaliar que não dá certo, a gente troca. Mas eu espero que não precise. Mas aí será o governo Ranieri Ferreira, né, com um alinhamento político a toda a história de Olivânio, inegável. Ao grupo político, eu sempre prezo pelo grupo político, sem manter um grupo ao nosso lado, sem prestigiar, sem ser honesto com o grupo, sem honrar compromisso com o grupo político, não se governa, não se chega a lugar nenhum. Isso aí a gente já sabe muito bem, é preciso ter essa humildade e essa postura diariamente. Então, será o governo de Olivânio, será o governo de Ranieri Ferreira. Agora, eu não nego, nunca neguei no palanque, em qualquer ambiente, e não vou negar que Olivânio será uma liderança política permanente que deverá ser fortalecida no âmbito regional no futuro, quem sabe aí. E será Esse futuro tem um número chamado 2026? Talvez não ainda, mas a gente precisa entender que Olivânio é uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores no estado da Paraíba. É o único prefeito do PT desde 2016. Mas é se aguardar um pouco mais. Política tem aquela história do prazo, quem tem prazo não tem pressa, mas existe um prazo de validade também para determinadas lideranças. Fica muito tarde, não se aguardar 2028, é eleição municipal de novo. O senhor vai concorrer à reeleição, imagino, que queira. Aguardar 2030? A gente não está discutindo isso agora, mas haverá de ser discutido. O que eu posso lhe dizer é que Olivânio é uma liderança do Partido dos Trabalhadores que deve, inclusive, que o partido deve considerá-lo no âmbito estadual.
mostrou uma gestão eficiente, transformando a cidade, mostrou capacidade de lidar com recursos públicos de maneira com muita maestria, está saindo com o nome limpo, está saindo com uma gestão equilibrada, está entregando com dinheiro em conta. Então, é uma liderança a qual o Partido dos Trabalhadores deve ter muita atenção. Essa é a minha avaliação. Quem já bebeu água da Maricota em Picuí, quem é de Picuí sabe do que eu estou falando, e a água lá da Lagoa de Remígio, Sim. sabe muito bem que existe uma amizade, assim como existe o senhor com o prefeito Olivânio, uma amizade, uma relação muito pessoal de Chió com Olivânio Remígio. Até onde vai essa história de amigos, política à parte, 2026, por exemplo. Se Chió foi para federal, eu acho que não vai, mas talvez vá para federal. Aí tá tudo bem, tudo certo, faz a dobradinha, ou pode haver esse choque essa rota de colisão entre eles. Até agora foi sem choque. Até agora essa história de vitórias, de acerto foi sem choque. Ela deve continuar sendo sem choque. Jamais. O choque nessa conjuntura não vai construir, não vai congregar. Deve ser sempre entendimento, sempre acerto, sempre negociação honesta, clara, para que as coisas aconteçam em nome de Picuí e do Burimataú. Então, há tempo ainda para se discutir, há conjuntura ainda a se desenhar. Eu avalio isso. Mas aí, voltando ao governo, será o governo Ranieri, mas sem Olivande, sem interferência, sem Olivande se meter no governo, jamais, mas eu não terei nenhuma dificuldade, não nego isso para ninguém, que estarei sempre ao lado dele. O senhor espera ter vida mais fácil na Câmara do que o Olivânio, já que conta agora com a maioria dos vereadores? Acredito que sim, obviamente que a maioria na Câmara você vai ter mais facilidade de aprovar matérias, você vai ter menos embate para aprovação de matérias. Mas eu devo respeitar também a oposição, serei um prefeito respeitoso com a oposição, sei que haverá debate, sei que haverá questionamento, sei que a oposição vai continuar com aquela prática de trabalhar exatamente naquilo que eu não pude fazer, que eu não posso fazer, né? Mas eu acredito que manterei a maioria até o final do mandato, com certeza, e a gente vai ter mais facilidade. Por exemplo, que o Olivande teve muita dificuldade com suplementação, trabalhou esse tempo todo com 5%. E isso dificulta muito os investimentos, dificulta muito o fluxo do governo, os serviços. E a gente, com maioria, obviamente que a gente vai ter menos dificuldade, mas eu não quero maioria na Câmara para aprovar o que for imoral, o que vai de encontro aos princípios da boa política e da boa administração. Eu quero que o debate seja mais ameno e que a gente tenha mais capacidade de governabilidade. Ranieri, para encerrar, estamos conversando no nosso PB Conectada de hoje com o prefeito eleito de Picuí, do PT, Ranieri Ferreira. Quero encerrar do jeito que comecei, com o assunto que nós começamos esse podcast de hoje. Picuí, pelo menos por um bom tempo, ainda deverá continuar sendo a única cidade dos 223 municípios do estado comandada pelo Partido dos Trabalhadores. Picuí, que é considerado também não só o berço da carne de sol, terra do picolé e de tantas outras tradições mais culturais, é a terra do grande educador Felipe Thiago Gomes, tem lá a estátua dele na cidade em reverência a Felipe Thiago Gomes. Está na hora do PT estadual sentar na sala de aula do PT de Picuí para aprender a ler melhor a política, estadualmente falando, porque em Campina, por exemplo, o PT definhou. João Pessoa, a duras penas, tem conseguido um espaço ainda na Câmara, lá com o vereador Marcos Henrique, nosso amigo vereador Marcos Henrique, e a prefeitura já acabou definhando ali com a candidatura de Luciano Cartacho. Estadualmente falando, o PT precisa sentar e aprender com o PT picuiense, de Ranieri e de Olivânio? Nós temos fidelidade partidária. Isso é incondicional, né? A gente também só vota no que tiver alinhado, por exemplo, com o presidente Lula. A gente não vai votar também, eu não vou votar em quem não esteja aliado com o presidente Lula, com o projeto do presidente Lula, com o projeto do Partido dos Trabalhadores. Temos fidelidade partidária, eu não diria aprender com nós, ele é um povo que tem história, eu tenho 2000 para cá, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, 2000 para cá, o Olivânio tem mais tempo, o Olivânio foi um militante adolescente do Partido dos Trabalhadores com outro grupo que está lá em Picuí até hoje no partido. Então eu preciso ter muito cuidado ao fazer avaliações, porque eu sou novo no partido, mas eu quero construir mais. E eu diria que é importante que a gente faça, que haja que nessa sala de aula não tenha professor e aluno, mas tenha uma troca de conhecimento maior e que o Partido dos Trabalhadores no Estado se fortaleça, e a gente quer ajudar a fazer isso cada vez mais. E a gente tem algo a compartilhar, que é uma gestão eficiente, alinhada totalmente
com os princípios de esquerda do Partido dos Trabalhadores, voltados para os mais, de colocar um orçamento público a serviço dos que mais precisam. A gente tem feito isso e a gente quer oferecer isso sempre de contribuição ao partido e quer ajudar a construir. E eu termino dizendo que Olivânio precisa ser compreendido pelo partido como uma liderança importante e estratégica do plano estadual. Aí encerramos então com um recado político partidário, ideológico, ao PT estadual, partindo aqui do único prefeito eleito pelo PT, que vai comandar a cidade de Picuí. Será mais uma gestão do PT em todo o estado da Paraíba, nesses 223 municípios. Conversamos então com Ranieri Ferreira. Ranieri, obrigado pela vinda aqui. Forte abraço do PB Conectada. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe e que nos ilumine nessa gestão e nesse desafio de continuar transformando a vida do povo de Picuí. Estou muito animado e entusiasmado. E quem estiver nos acompanhando, fique ligado que na próxima sexta-feira, 19 horas, vamos fazer o lançamento da logomarca do governo, do slogan do governo, e das cores do governo e do secretariado do primeiro escalão. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência.